Fatos nos Is. Reinaldo, o Senado votou uma segunda coisa muito importante nesta terça, né? Votou sim. Lá vamos nós a desafiar as aparências. Está de parabéns a senadora Cátia Abreu, do PST do Tocantins, pela operosidade e pela coragem de assumir a relatoria da chamada Comissão do Extrateto, que se debruçou sobre a espinhosa questão do teto salarial dos servidores públicos e produziu um relatório detalhado, robusto, cuja íntegra vocês encontram lá no meu blog. Não só isso, dessa relatoria surgiram 3 projetos de lei que já foram aprovados pelo Senado. Infelizmente, essa aprovação se deu contra a militância aberta do Ministério Público e de associações sindicais de juízes, que enxergaram no texto apenas uma retaliação do Senado, na verdade de Renan Calheiros, presidente da Casa. Ao agir assim, esses entes prestam um desserviço ao país e à verdade, pois transformam a defesa de interesses corporativistas em uma questão supostamente patriótica. Afinal, os senhores procuradores, promotores e juízes querem ou não o respeito à Constituição. E o que diz a dita cuja no inciso 11 do artigo 37? A remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Esse inciso é mais longo do que isso, mas eu paro por aqui. E esse limite hoje é de 33,7 mil. Ponto. E assim será. Do trabalho da comissão de que Cátia foi relatora, presidida pelo senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, saíram 3 projetos. Um deles regulamenta os valores que compõem o salário dos servidores, o segundo cria regras de transparência para a divulgação de todos os salários e o terceiro pune os que, em posição de mando, tomam decisões que violem esse teto. Qual é o truque em voga hoje em dia que resulta em salários milionários? O valor base recebido pelo servidor costuma se obedecer ao teto, mas leis múltiplas vão sendo evocadas e os penduricalhos vão se somando. Segundo o texto aprovado, vão compor o limite os seguintes ganhos: salários e subsídios, verbas de representação, abonos, prêmios adicionais, inclusive os anuênios, biênios, triênios e outros, gratificações de qualquer natureza e denominação, vantagem pessoal nominalmente identificável, ajuda de custo para capacitação profissional, retribuição pelo exercício em local de difícil provimento, gratificação adicional de localidade especial, substituições, abono, horas extras, adicional de plantão noturno, hora de repouso e hora de alimentação, auxílio moradia, pré-escolar, médico odontológico e auxílio saúde. Durante a votação, Renan Calheiros chegou a fazer uma referência irônica ao presidente da AJUF, Associação de Juízes Federais do Brasil, Roberto Veloso, que tentava cabalar votos dos senadores contra a proposta. Renan anunciou ainda que pretende votar um outro texto para que os servidores que receberam salários acima do teto nos últimos 5 anos sejam obrigados a devolver o dinheiro. Eu acho justo. Acho que as associações sindicais de juízes dão um péssimo exemplo ao se opor a essa medida. Se estão descontentes com o que está estabelecido na Constituição, que então tomem as devidas providências. Ademais, não há magistrado sério no país que não reconheça a farra salarial nos altos escalões dos 3 poderes. Por que os doutores tomaram essa questão como pessoal? Só porque é fácil demonizar tudo que vem de Renan Calheiros? A propósito, essa é outra pauta que também teria ido para o ralo se o Supremo não tivesse derrubado a liminar ilegal de Marco Aurélio. Ela foi concedida com o fito de A. Impedir a aprovação do texto que pune abuso de autoridade. B. Impedir a aprovação da PEC do teto. C. Impedir a aprovação de projeto para punir o extrateto. Entenderam porque não havia nada de errado com aquela decisão do Supremo, como alertei aqui tantas vezes? Foi uma votação ao serviço do país. Sim, às vezes, até a derrubada de Renan Calheiros pode se dar por maus motivos. De resto, que a justiça se encarregue dele. Então logo Rodrigo Janot faça o seu trabalho. É hora de parar de ficar fazendo lobby no legislativo em favor desse projeto ou contra aquele. Tem sido fácil
enganar os muito entusiasmados, mas a gente põe aqui os pingos nos is. Reinaldo Azevedo para a Rede Jovem Pan.